sendo encenado. E tem o texto, ele é um texto muito contemporâneo, é um texto que tem muita frase curta, você não usa vírgula, todas as suas protagonistas são mulheres. Exato. E eu queria... Tu tem uma literatura muito ligada ao nosso tempo, a tudo que está acontecendo. E além de tu se apresentar, eu queria que tu comentasse exatamente como é que tu vê essa ligação entre a literatura e o seu próprio tempo. Bom, gente, boa noite. Eu sou Esther Lio, a mãe desse menino aqui, das Dicas Coração. E eu sou de Carpina, na Zona da Mata. Eu também. E fui agraciada com o Prêmio Pernambuco e isso me dá uma honra e uma alegria, não dá nem para explicar. Sobre as minhas contemporaneidades, fiquei até orgulhosa de ganhar esses adjetivos desses. Tipo, o que eu vou fazer com a minha realidade? Que tipo de... o raciocínio que tipo de intervenção ou que tipo de discurso, que tipo de boca do trombone eu posso botar sobre o mundo que eu vivo, sobre as opressões que eu presencio, sobre as coisas que me incomodam profundamente no nosso país, no mundo de uma forma geral. E eu não me considero uma pessoa muito ativista. É uma falta de, sei lá, meu Deus, de coragem, talvez, assim. Mas, assim, eu descobri, acredito que essa vai ser a minha resposta, que eu posso dar o meu recado sem ser panfletária. Que eu posso expor as coisas de uma maneira, escolher um viés, escolher um jeito de dizer, de contar, de trazer o assunto para discussão, sem ser panfletário, porque eu não consigo ser, entende? Eu queria ser aquela moça do conto, do credo, eu queria ser ela, eu não consigo, eu não sou. E assim, para não ficar falsa, para não ficar fake, é melhor usar a minha verdade, usar o que eu consigo dominar e dar esse recado de um jeito mais, sei lá, mais minha cara. É a minha resposta ao que as porradas que o mundo me dá, vamos dizer assim. Respondi. Sim. Eno, né? Isso, Eno. O teu livro, ele tem uma ligação muito grande com questões políticas na questão da violência, principalmente. Né? Dá pra ver essa poesia mais, uma pegada mais sertaneja, aquela pegada mais trabalho no sertão, essa coisa toda. E como é que tu vê essa tua relação da tua poesia, da tua literatura com essas questões da violência, que é uma violência principalmente política, né? Como você muito bem coloca nos seus poemas. Como é que tu vê isso? Então, boa noite. Na real é na Zona da Mata. Eu não lembro de ter mencionado nenhuma violência do sertão, mas também entendo que haja, né, alguma coisa muito forte desse tipo. E eu acho que o livro se resolve assim nessa parte explicativa como um livro sobre violências, né? Principalmente partindo das relações de trabalho, porque eu odeio trabalhar, assim, eu acho uma coisa da forma como se trabalha, né? E eu sou professor, né? Pois é. Exato. E aí, isso me incomoda muito, isso me inquieta muito. E aí eu acho que também permeia a vida de muita gente. Acho que a forma como o trabalho é colocado hoje em dia na sociedade contemporânea, ela tem esse viés também de violência, né? Então eu procurei um jeito de externar. Também sou favorável a esse discurso de Lio, de tipo, tentar botar o dedo na ferida sem ser necessariamente panfletário, sem estar puxando o gritinho, né? A gente não precisa de gritinho para dar um murro na cara, né? Então é basicamente isso. Legal. Walter, teu romance, o Velocista, ele tem uma estrutura muito única e ao mesmo tempo me lembrou muito as Memórias Sentimentais de João Miramar do Osler, né? Pelas questões dos capítulos mais curtos e eles serem mesclados com muita coisa. E dá para perceber uma influência muito grande do tema do começo do século XX na tua escrita, não só das influências dos nossos modernos, mas também essa questão da corrida espacial e várias outras coisas. Eu queria saber como é que você interpreta essas relações desse começo do século, que ainda ecoam hoje, que você traz muito bem no teu romance, e como a gente pode pensar
as relações que você estabelece no seu romance, que é um romance que foge daquele padrão que a gente imagina de romance, de começo, meio e fim, personagens bem delineados, espaço bem delineado, e como foi construir um romance tão multifocado para ti. Certo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar aqui junto com os vencedores. E a questão é a seguinte, Matheus, esse meu livro, inicialmente, quando eu comecei a escrever, eu pensei dessa forma. O livro foi surgindo. Por exemplo, eu conheci o trabalho de Oswald quando eu estava mais ou menos do meio para o fim da faculdade, lá 2009, 2010. E antes disso eu já tinha escrito outras coisas, né? Mas de lá para cá foi que eu comecei a dar uma forma maior ao livro, né? Sobre essa questão da tecnologia como um todo, né? Eu penso que, mesmo falando das influências que eu tive nas epígrafes, né? Eu acho que o grande ponto, se for para classificar o livro, é um livro de ficção científica brasileira. A gente tem uma tradição, não é, de ficção científica brasileira, embora seja esparsa, embora aqui no Nordeste a gente só tenha de expressão Grau de Tavares, eu achei que eu poderia me inserir nesse meio, né? E o grande barato da ficção científica não é necessariamente estar especulando sobre o futuro, mas realizar uma crítica do presente a partir de projeções no futuro. Fred, quando saiu o resultado do prêmio, já te acompanha há um tempo no Facebook, me veio uma pergunta que quando me disseram que eu ia ser mediador da mesa, eu fiz, eu vou perguntar a ele então. A gente sabe, dá pra ver até pelo stand, que tu tem um trabalho autoral fora do circuito, né, das grandes editoras, dessas publicações mais que está em vitrine de livraria, essa coisa toda. O que significou o Prêmio Pernambuco para tu, dentro desse teu contexto mais amplo, de uma literatura mais fora da margem mesmo, à margem? Boa noite. Eu não li o e-mail, que era pra gente vir de tom escuro. Foi mal. Então, cara, tava no edital e eu não li. Foi mal. Mas então, eu só me inscrevi no prêmio por 2 motivos: dinheiro e também pela distribuição do livro. E não é um livro que vai ser distribuído para mercado, mas que vai para colégio, que vai para bibliotecas. Isso que me interessou. Foi por conta disso que eu recebi o prêmio. Não foi para, eita, eu vou entrar no mercado. O mercado tem que fazer. Tem outra forma. Para mim, tem outra forma. Não vou ficar seguindo um modelo que eu considero que não funciona. Para mim, eu sei que na pele que isso não funciona. Eu pego um livro e vendo o tempo inteiro. Estou repondo meu livro o tempo inteiro. Quando ele vai para a livraria, com taxações e tudo mais. Então foi por isso que eu cheguei no prêmio. Grana e distribuição para setores que eu não atingiria com a minha produção atual. Eu não tenho perna para botar 600 livros em bibliotecas, em colégios e tudo mais. Foi por isso mesmo. Amâncio, que é filho, né, daqui de Garanhuns. E a tua literatura, Amâncio, ela tem um diálogo muito forte com a tradição, não só com a tradição literária, mas com os livros religiosos, os cânones, essa coisa toda. E nem tudo cabe na paisagem. Logo na abertura do livro, no primeiro ponto, fica muito claro, com a busca do Socoponga, essa coisa toda. E eu queria que tu mas falasse um pouquinho pra gente como é essa tua relação, como é que tu enxerga essa relação da tua literatura, da literatura contemporânea, com esse quadro mais clássico, com os cânones, e o que é que a gente pode tirar deles para hoje. Boa noite, agradeço muito a presença de vocês. Sei que o insumo mais precioso que nós temos hoje é o tempo. Então, quando vocês já dedicam o tempo de vocês para estar aqui ouvindo a gente se sente importante. Só uma correção, eu não sou filho de Garanhuns. Afogados. Eu sou nascido em Afogados em Gazeira, lá no sertão, mas moro aqui já há 12 anos. Pra mim já é filho. Sou um filho adotivo. Porque, assim, quando eu fizer uma besteira muito grande, vão dizer que eu sou um filho adotado daqui.
Mas a minha questão com a literatura é justamente essa, de, vamos dizer, tentar escrever o que ainda não foi escrito, apesar de saber que tudo já foi escrito. Então, basicamente, eu encaro a literatura como uma longa conversa, um longo diálogo. E eu estou tentando acrescentar algumas falas nesse diálogo. Então, cada texto que eu elaboro, ele tem uma influência de determinados gêneros. E eu não tento negar essas influências, eu estou sempre procurando justamente abraçar aquilo e emular aquela coisa, apesar de tentar criar algo novo, dizer algo que não foi dito ainda. Mas, por exemplo, nesse livro mesmo você vai pegar textos que são bem diferentes uns dos outros. E se você pega meus romances também, cada romance é um texto diferente. Tem um romance que a linguagem toda bíblica, porque se passa realmente no período em que foram escritos os evangelhos. Aí já tem um romance que se passa no futuro, e então a linguagem é totalmente diferente, uma linguagem mais futurista. Então, quando eu vou elaborar um texto, a primeira coisa que eu penso é com que narrador esse texto vai funcionar. E aí depois que eu defino qual é o narrador, aí eu começo a elaborar o texto. Então meus textos vão ser sempre diferentes, e sempre que alguém for procurar identidade, unidade nos meus textos, vai se decepcionar, porque não é isso que eu estou procurando, não é minha intenção não. Legal. Ele tem um verso do teu livro que me chamou muita atenção. Você fala que minha alma é de pólvora. Acho que é isso o verso. E eu queria saber, para tu, a poesia, ela é a fagulha que acende a pólvora ou ela a bala disparada pela pólvora? A poesia, ela é a fagulha que ilumina a pólvora e faz ela acontecer, ou ela é a bala e a pólvora ela é iluminada e a poesia vai ser a bala? Puta pergunta difícil. Não estava preparado para isso. Valeu, Matheus. Deve ser o próprio fogo, velho. Sei lá, deve ser o próprio fogo. Aê, boa resposta. Porque esses tons de vermelho, que não estão na capa do livro, mas estão no miolo, vem muito dessas relações de trabalho que tu perguntou antes, por conta da minha relação com a região, certo? Eu sou de Nazaré da Mata e toda a região ela digamos, funciona, né? A paisagem funciona a partir da agenda da usina. Então, esse tipo de coisa chama a atenção de muita gente que mexe com arte, não só com literatura, e a ideia era centrar o texto do livro em torno dessa luminosidade do fogo e para, digamos, jogar luz sobre essa violência que tu tinha perguntado antes, né? E até porque o nome original do livro, acho que o de Amâncio também mudou, não foi Amâncio do original para... Era Fogo Fato. Então, nesse sentido, o fogo, eu creio que ele foi mais colocado em sentido literal mesmo. Mas, para responder a sua pergunta, talvez seja isso. Talvez a poesia seja esse fogo colocado em outros locais. Legal. Fred, tua poesia tem uma temática muito contemporânea. E uma coisa que eu percebo muito é que você sempre fala muito sobre algumas questões de relacionamento, do próprio fazer literário, que acontece muito nesse livro específico. E primeiro nas questões de relacionamento, depois eu faço outra pergunta, mas tu acha que a partir de como tu compreende e como tu escreve as tuas poesias, tu acha que o nosso tempo ele tem mais medo de fracassar ou de ser feliz? O nosso tempo é fracassado e infeliz. Ele já atingiu essas duas coisas. Mas agora a gente tenta arrancar essas coisas, a gente tenta mudar esse negócio. A gente vive dentro de um sistema que esmaga a gente. Não tem outra palavra.
A gente é silenciado. Quando a gente abre a boca, a gente ainda corre o risco de cair num discurso de subalternidade. Por exemplo, não adianta nada eu chegar assim e dizer, olha, vamos lá, vamos botar, por exemplo, questão de racismo, por exemplo. Sempre se espera uma fala sofrida. Vamos ver ali o sofrimento. Sabe? Sempre isso. O roteiro é sempre isso. Eu gosto de ser gaiato. Um sistema que me esmaga, eu gosto de rir, eu gosto de fazer rir, eu gosto de ir contra a pega disso. Eu acho que o mundo entrou num sistema aí de a ladeira abaixo mesmo. Mas agora, como é que a gente arranca a alegria disso? Eu não faço a menor ideia também. Eu faço do meu jeito porque é o que me cabe fazer. Eu não planejei absolutamente nada. Os livros que estão ali, nada. Eu falei assim, não, eu vou fazer um livrozinho que vai ser assim, que vai ser assado, que vai ser assim. Não, eu me esbarro diante do silenciamento, me esbarro diante de uma barreira. E como é que eu escalo ela? Às vezes até na própria construção dos meus livros vem disso, né? De pensar no material que não rola. Por exemplo, eu vou entrar em papo de editor, em papo de artesão, mas é só pra gente, pra ter ideia de como o bagulho é sério. Eu trabalho com alguns papéis e tem um papel chamado AG Rosa. Ele é rosa. Esse papel está saindo do mercado porque os gráficos dizem o seguinte: eu não quero papel de viado na minha gráfica. Um papel rosa está saindo do mercado por conta disso. A nível nacional. Um papel, estou falando de um papel. Eu tenho dificuldade de achar esse papel. Quase ninguém acha no meio. Você está entendendo como o bagulho é de lascar mesmo? Aí eu não sei nem se eu respondi nada a isso. Eu falei qualquer coisa. Esther. E arruma água pra nós aqui. Aqui embaixo. Esther, uma coisa que me chamou muita atenção nos teus textos é que todas as tuas protagonistas, elas, apesar de muitas passarem por situações que são ou descritas ou sugeridas na tua literatura, que são situações muito, como é que eu posso dizer, esmagadoras, como o Fred colocou, elas não baixam a cabeça e elas agarram isso com as mãos. Elas não usam luvinha para pegar nas coisas, pelo contrário. Elas sempre estão de cabeça erguida, por mais que levem tapa, por mais que isso bata. Né? E a gente sabe, a gente está vivendo num momento, tanto politicamente quanto em vários outros sentidos, onde essas questões estão sendo muito discutidas e ao mesmo tempo estão acontecendo. Né? No pleno Festival de Inverno a gente já ouviu relatos e mais relatos, né, dessas coisas acontecendo. E a tua literatura, além de explorar isso com uma perspectiva literária, ela acaba servindo de denúncia. E qual é a diferença da voz literária, dessa denúncia que você faz dessa situação, para como a mídia expõe a mesma coisa, na mesma situação? Qual é a diferença aí? Não sei, pô. Não, porque tu perguntou, tu quer questionar o fato delas serem, eu acho, positivas, entendeu? Eu acho que é um momento de força e de positividade. Eu não gosto de usar a expressão mimimi não, mas existe uma coisa chamada mimimi, que é você ficar no canto reclamando de uma realidade. Então, ao mesmo tempo, se você tem a possibilidade de, ao mesmo tempo que expõe isso, mostrar um lado, sei lá, ironia, os recursos, né? Ironia, raiva, ódio, força, grito, sei lá, toca fogo, como o conto que os meninos fizeram a leitura aqui. Talvez eu tenha procurado, eu nem sei, eu acho que foi muito cerebral não, mas talvez eu tenha procurado, como eu disse que eu não sou panfletária, mas dizer o negócio, dizer o bagulho, né, o bagulho, e ao mesmo tempo trazer, rasgar o panfleto. Trazer uma solução artística, literária. Talvez tenha algum panfleto ali pela entrelinha. Talvez alguma dessas mulheres não esteja tão de boa assim como tu achou. Talvez mil coisas, talvez, assim. Aí vai de cada leitor, sabe? Eu acho que eu não sou muito de reclamar das coisas. Eu sou de fazer as coisas apesar das dificuldades. A gente acaba se imprimindo, né? A gente acaba se imprimindo. Depois que você se afasta do texto, fica ali naquele carbureto, dá um tempinho, que você vai visitar outra vez, você
você vê que você não disfarçou merda nenhuma, você tá ali, é a sua vida, é como você se... Por mais que você trabalhe, que você se tente se distanciar, porque eu acho que o distanciamento é importante, mas é você ali, pô, é sua mão, então talvez seja isso, tá ali, é mais ou menos assim. Legal, Walter, uma coisa que me chamou bastante atenção no teu romance é que, além de não ser linear, em vários momentos do texto, você lança mão de alguns recursos dali do começo do século XX, alguns recursos narrativos, inclusive, que fazem com que, além do ambiente já ser daquela época, a própria escrita remete àquela época, aos modernos, principalmente da primeira geração do modernismo. E vi você, por exemplo, falando da psicanálise, tem pelo menos a primeira parte quase toda tem muito dessa questão do inconsciente freudiano. Essas diversas linguagens, como a psicanálise, a própria literatura e outras coisas, como é que elas conversam dentro da tua obra? Isso foi escolhido a dedo ou foi uma coisa que foi acontecendo? Olha, tudo foi acontecendo, agora tudo também foi escolhido, né? Eu vivi uma série de situações para poder chegar nesse texto final. Eu tenho lá em casa umas 4 caixas de arquivo de materiais que eu produzi e que eu fui selecionando ao longo dos anos, né? Então, nas suas falas, eu estou percebendo que você está começando a tirar vários aspectos que o meu livro tem, e eu acho que ao longo do tempo, quando as pessoas forem lendo, vai aparecer muito mais, né? Eu acho que tudo foi intencional e, mesmo assim, algumas coisas que não foram intencionais, alguns leitores estão começando a perceber, né? Estão começando a ter leituras diferentes que eu não tive, né? Então está sendo bem enriquecedor esse momento. Legal. Amâncio, tu falou, e era uma coisa que eu ia perguntar e tu roubou minha pergunta. Droga. Mas tu falou dessa questão dos teus textos não se parecerem, de fato, não se parecem. Você vem de um romance como Quebra-Cabeça, que é muito interessante e já tem esse diálogo com os clássicos da literatura, e você chega com um livro de contos que todos os contos são bem diferentes um do outro, não só narrativamente falando, não só as histórias que eles contam são diferentes, mas todo o cenário, toda a atmosfera, a linguagem também. E esse trabalho de linguagem, para mim, parece ser uma parte muito central do teu trabalho. Então, você mesmo falou, cada coisa tem uma linguagem diferente. Como é que tu vê, tem um ponto específico sobre uma tribo que foi atacada e tem aquela revanche, aquela coisa toda. Se a gente mudar os agentes, se não for uma tribo, se for uma cidade pequena, se for uma minoria, dá para fazer leituras cada vez mais diversas do teu texto. Como é que tu compreende essa tua missão que você mesmo se coloca de ter textos diferentes, narradores diferentes, coisas diferentes na mesma literatura escrita pela mesma pessoa? Eu sempre fui muito multitarefa, né? Sempre gostei de fazer várias coisas ao mesmo tempo e acho que a literatura é aquilo que se aproxima mais dessa coisa, né? De você poder viver várias vidas diferentes. O meu próximo livro de contos, inclusive, o mote dele é o seguinte: uma única vida, esse foi o inferno a que todos os seres foram condenados. E justamente esse livro ele vai ter contos ainda muito mais variados do que o Nem Tudo Cabe na Paisagem, no tempo, no espaço, nas formas de narrativa. Vai ter texto de ficção científica, vai ter relatório de um soldado romano, contos que se passam na antiga Atlântida. Assim, eu vou mexer justamente com isso, com essa questão de vidas possíveis. Inclusive, tu acabou de fazer um mexer do Aquaman. Assim, é justamente essa questão de vidas possíveis, daquilo que poderia ser, daquilo que não foi, que não é, mas que poderia ser. Então, eu gosto muito de ler sobre vários temas diferentes, vários gêneros diferentes, e eu gosto de escrever também, e acho que é um desafio. Eu gosto de me desafiar a esse respeito. E assim,
Por exemplo, eu estou terminando de ler Jurassic World, do Michael Crichton. Seria uma espécie de terror com ficção científica, né? Mas também é muito filosófico, ele discute a extinção das espécies e para onde a humanidade vai e tudo mais. E eu gosto de fazer isso, sabe? Às vezes, quando eu vejo um livro que ele é um best-seller, mas ao mesmo tempo ele mexe com determinadas questões, é o tipo de leitura que, assim, que eu gosto muito, sabe? Eu gosto muito dos clássicos também, e leio ecos, eu leio de tudo e gosto de tudo e pretendo embarcar e tentar fazer de tudo também. Legal, legal.